Fala, Doc, tudo bem? Aqui é a professora Lei e hoje a gente vai trabalhar a temática de herpes genital. Eu trouxe aqui uma questão para a gente começar, para a gente trabalhar e responder essa questão durante a aula. A herpes é uma infecção sexualmente transmissível mais frequente na população. Acerca dessa infecção, assinale a alternativa correta. Então, temos três opções aqui. A primeira, infecção por herpes geralmente é assintomática, é uma das alternativas. A segunda alternativa, após a infecção, quando em períodos assintomáticos a transmissão não é possível. E a terceira afirmação é, durante a gravidez de mulheres portadoras, podem haver consequências para o feto. Então, pensem nessa questão, a gente vai trabalhar esse tema, esse conteúdo durante a aula e no final a gente traz de novo essa questão para a gente tentar responder ela. Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai ver o que é o herpes genital, quais as principais características, as propriedades desse vírus. Vamos trabalhar um pouquinho sobre transmissão e epidemiologia, sobre a patogênese e a imunidade, as manifestações, achados clínicos principais, eu vou mostrar algumas delas para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico laboratorial e também sobre o tratamento e a prevenção dessa doença. Então, o herpes genital, ele é pertencente, essa doença é causada por um vírus pertencente à família do herpes vírus. Então, eu trouxe aqui uma figura, inclusive, representando esse tipo de vírus, essa família. Ele contém 6 importantes vírus patógenos que causam doenças em humanos. A gente tem o vírus do herpes simples do tipo 1 e do tipo 2. Eles também são chamados de vírus humano de herpes, tá? Vocês vão encontrar com as duas siglas, tanto HHV1 quanto HSV1, como tá aqui escrito aqui em cima. Então, vocês vão encontrar com essas duas siglas, tá? Também o vírus da varicela zoster, o Epstein-Barr, o citomegalovírus e também o herpes vírus 8 humano, tá? Então, todos eles são pertencentes a essa família. Que causam herpes genital é principalmente o HHV ou HSV2, do tipo 2. Mas a gente vai ver durante essa aula que o HSV do tipo 1 também pode causar herpes genital em algumas situações. Então, aqui eu trouxe uma carinha dele, uma representação gráfica desse herpes vírus, do tipo 2, pode ser também. E aqui tem uma fotografia de uma microscopia, tá? Para vocês observarem justamente esse cerne, que a gente diz que ele é icosaédrico, e ele está envolto aí por um envelope lipoproteico que é pertencente aí à membrana celular quando esse vírus entra dentro de uma célula. Então, esse envelope é justamente dessa membrana celular da célula que está infectando. O genoma desse vírus ele consiste em DNA linear de dupla fita. O vírus ele não contém uma polimerase, então ele não consegue se replicar sem o auxílio da célula. Eles são bastante grandes, considerados vírus grandes, aí de 150 a 200 nanômetros de diâmetro. Eles se replicam aí dentro do núcleo de uma célula hospedeira. Eles formam inclusões nucleares, o que também pode ser observado muitas vezes em microscopia e pode ser um tipo de diagnóstico, inclusive. E eles são os únicos vírus que obtêm o seu envelope justamente do brotamento a partir de uma membrana nuclear. Então, quando ele sai do núcleo da célula que ele está hospedado, ele vai fazer esse brotamento e vai levar uma parte dessa membrana nuclear ali. E daí fazer parte desse envoltório que o vírus vai utilizar para infectar novas células. Os vírus do herpes vírus, eles também possuem uma outra camada, que aqui nessa imagem está em verde, que é o tegumento. Nesse tegumento a gente vai ter ali várias proteínas regulatórias, como fatores de transcrição e de tradução, que vão ser importantes justamente para a replicação viral, para esse vírus ele continuar ali nessa célula e conseguir se replicar. Os herpes vírus, eles também se destacam pela capacidade de causar infecções latentes, que a gente chama. Então, nessas infecções, a doença aguda ela é seguida de um período que é assintomático e durante esse período o vírus ele vai permanecer em um estado que a gente chama de quiescente ou latente e não vai causar nenhum efeito clínico na pessoa. Vai ficar ali por longos períodos muitas vezes. Quando o paciente ele é exposto a um agente que vai incitar novamente a infecção, ou, por exemplo, quando ocorre uma imunossupressão desse indivíduo, pode haver a reativação da replicação viral, e aí os sintomas clínicos iniciam novamente, eles podem aparecer.
Então, a gente tem aqui nessa figura mostrando justamente isso. A gente tem uma infecção primária aqui. Essa linha em roxo ela apresenta justamente a evolução da doença. Então, a gente tem aqui a sintomatologia. Nessa linha aqui tracejada é justamente o limite onde a gente tem o aparecimento de sintomas clínicos no paciente. Então, aqui a gente tem uma doença ativa com sintomatologia. Logo após esse período aqui agudo, a gente tem uma queda aqui da doença, dos sintomas clínicos, e a gente vai passar por um período onde não tem nenhum sintoma clínico ali aparente naquele indivíduo, que é esse período latente justamente. Na sequência, pode ter algum evento, uma imunossupressão nesse paciente, ele vai voltar a ter o aparecimento dos sintomas e a doença aparece novamente, tá? Então, não existe cura. O vírus ele vai permanecer no organismo dessa pessoa para sempre. Pode ser que tenha reativação ou não com sintomas, mas ele vai permanecer para sempre nesse paciente. Ainda não há nenhum medicamento, nenhuma solução médica para eliminar o vírus do organismo desse paciente. Eles são vírus que a gente chama também de demoneutrotópicos, ou seja, eles têm aí a preferência por epidermes. Eles permanecem ali nessa região, infectam e entram por essa região, essas células dessa região, desse tipo de tecido. Eles vão causar essas infecções crônicas, né, não havendo cura, e que podem aparecer de forma recorrente aí a sintomatologia. O herpes vírus do tipo 1 e do tipo 2, eles são diferenciados por critérios como antigenicidade e também a localização dessas lesões que aparecem no organismo. Então, o HSV do tipo 1, ele causa sintomas principalmente da região do tronco para cima. Então, a gente observa muito a questão do herpes oral, labial, também na região dos olhos pode acontecer. E o herpes do tipo 2, o HSV do tipo 2, que é a principal causa do herpes genital, ele vai gerar sintomas geralmente aí abaixo do tronco, abaixo da cintura, como na região genital, tanto masculina quanto feminina, e também na região anal, tá? O HSV do tipo 2, ele também pode causar, além da herpes genital, a herpes neonatal. A gente vai ver alguns desses casos, e também a meningite asséptica. Então, não é uma meningite aí causada pelas principais bactérias e vírus, mas que também pode ocorrer. Quanto ao ciclo replicativo, após a entrada na célula desse vírus, o vírus ele é desnudado, que a gente chama, ou seja, o envelope ele é retirado. Então, ele consegue colocar esse vírus para dentro, a gente pode observar isso nessa figura aqui também, né? Ele faz contato aqui com receptores na região da superfície celular. Esses receptores, então, se conectam ao vírus, às proteínas do envelope do vírus. Esse vírus é desnudado, aí o DNA que estava na forma linear, quando ele entra aqui no núcleo, ele vai passar para a forma circular, que a gente chama. Na sequência, o RNA mensageiro precoce viral, ele é transcrito pela RNA polimerase da própria célula. Então, a gente viu que ele não tem a RNA polimerase necessária para iniciar a replicação dele, né? Ele precisa dessa proteína da célula para fazer isso. E aí, as proteínas precoces do vírus começam a ser traduzidas. Então, aqui elas vêm para o citoplasma, né? O RNA mensageiro vai para o citoplasma e começa a ser feita essa tradução. Duas delas são bastante importantes, duas proteínas precoces, que são a timinina quinase e a DNA polimerase, aí sim, do vírus. Elas são distintas das enzimas que são da célula, e isso pode ser bastante interessante, principalmente na questão dos fármacos antivirais. Então, a gente consegue produzir fármacos que são direcionados, bem seletivos para essas duas proteínas, e também na questão da fabricação das vacinas. A gente consegue fabricar uma vacina bem específica para os antígenos, né, dessas proteínas que são virais e que a célula hospedeira não possui. O aciclovir, por exemplo, que é um dos fármacos mais utilizados para o tratamento da herpes genital, age justamente aí, nessas proteínas que são produzidas apenas pelo vírus. Então, o vírus, ele obtém o seu envelope através do brotamento, aqui uma parte do brotamento através do núcleo e depois a outra parte aqui da membrana, e aí ele consegue infectar outras células e também outros indivíduos.
A transmissão, como que ocorre? O HSV2 ele é transmitido principalmente por contato sexual. Então, justamente por isso, as infecções geralmente acontecem aí no trato genital e também próximo ali na região do ânus. Práticas sexuais orogenitais também podem resultar em infecções aí por HSV do tipo 2 na cavidade oral e também pode ocorrer do HSV do tipo 1 causar herpes genital. Então, essa figura aqui está mostrando justamente isso, ó. Então, o herpes vírus do tipo 1, ele tá ali na região oral. Se a gente tiver uma prática de sexo oral, a gente pode transmitir esse vírus e causar aí a herpes genital. Embora a transmissão ocorra com maior frequência na presença de lesões ativas, a eliminação assintomática do HSV do tipo 2 também pode ocorrer. E isso é interessante se a gente pensar que pessoas assintomáticas não sabem que tem esse vírus e podem ficar transmitindo para outras pessoas. Então, tem um papel importante aí, os assintomáticos têm um papel importante no quesito transmissão. Quanto à epidemiologia, eu trouxe essa figura aqui para vocês, ela traz dados aí de 2016. O herpes genital é considerado atualmente uma das doenças sexualmente transmissíveis mais prevalentes no mundo. A incidência das infecções por HSV do tipo 2 ela aumentou significativamente nos últimos anos. Então, a gente tem uma estimativa para o ano de 2016 de 491 milhões de pessoas entre 15 e 49 anos que estavam infectadas aí com HSV do tipo 2, que é a principal causa da herpes genital. A gente pode observar nesse gráfico justamente, aqui a gente tem os casos das mulheres e aqui dos homens, a gente pode observar que a gente tem uma maior quantidade de mulheres infectadas quando comparadas aqui com os homens. E isso tem a ver principalmente com relação à própria transmissão. A transmissão sexual ela é mais eficiente de homens para mulheres do que de mulheres para homens. Então, homens infectados mais facilmente infectam mulheres, por isso que a quantidade de mulheres infectadas é um pouquinho maior. Existe também diferença aí com relação à idade, a prevalência ela aumenta conforme a idade vai passando, mas atualmente a gente observa em muitos casos de adolescentes e pessoas novas sendo infectadas. Principalmente os casos novos, né? Os casos novos aí são de adolescentes e adultos jovens. O vírus, ele se replica na pele ou na membrana mucosa aí do sítio inicial de infecção. Então, na região genital ou região anal. E em seguida ela vai migrar para os neurônios. E ela vai se tornar latente aí nas células dos gânglios sensoriais. Então, eu trouxe uma imagem aqui justamente disso, né? Mostrando a mucosa. Aqui é a epiderme e a gente pode observar aqui o neurônio aí com o seu contato com esses tecidos. Durante o período de latência, que a gente viu que é aquele período que o indivíduo fica sem sintomatologia, que é a maior parte da infecção, e muitas pessoas, praticamente toda a infecção dela vai ser na forma latente, o DNA viral está localizado dentro do citoplasma, ao invés de estar integrado no DNA nuclear. Então, isso faz com que a pessoa ela não tenha aí a produção de grandes quantidades de vírus, não seja uma grande transmissora de vírus, muitas vezes, mas ele fica ali o tempo inteiro. E aí, quando acontece algum fator, por exemplo, a quebra da imunidade, esse vírus ele vai ser integrado aí no DNA nuclear e aí vai passar a produzir e se replicar em maior número e poder infectar e causar os sintomas da doença. Aqui eu trouxe algumas imagens também para vocês verem como são os achados clínicos dessa doença. O vírus ele pode ser reativado a partir de um estado latente por uma variedade de indutores. Então, a gente tem febre, luz solar, alterações hormonais, alterações do clima, muito frio ou muito quente, também estresse da pessoa. Tudo isso pode reativar o vírus, aí ele vai migrar de um neurônio para a região de novo de mucosa e causar aí as lesões novamente, tá? Geralmente, o local vai ser das lesões secundárias, das reativações, geralmente ele acontece no mesmo local onde ocorreu a infecção primária, mas não é regra, tá? Muitas vezes pode ir para outra região também, outra parte da mucosa. A típica lesão cutânea, ela consiste em vesículas contendo aí um fluido seroso e com partículas virais dentro, tá? E fragmentos celulares aí também. Quando essas vesículas se rompem, esses vírus eles são liberados e podem ser transmitidos para outros indivíduos. Então, a gente consegue observar, né, essas
lesões, e se a gente abrir elas, né, ter, por exemplo, quando que se abre? Através do contato sexual propriamente, a gente pode ter a abertura dessas lesões. E aí a infecção, a transmissão pode acontecer. Aqui tem outra foto, outra imagem, né, mostrando essas lesões vesiculares. Elas geralmente são dolorosas, tanto nos genitais masculinos quanto feminino e também na região anal. Aqui eu trouxe uma imagem de um page mostrando justamente essas lesões vesiculares do homem. Essas infecções primárias, elas estão associadas também à febre e à adenopatia inguinal, geralmente ali na região bem próxima, né, da região genital. Infecções assintomáticas, elas ocorrem no homem, principalmente na próstata e na uretra, e nas mulheres, principalmente no cérvix. E, como eu já falei, podem ser aí fontes de transmissão para outros indivíduos. Então, a gente precisa ficar bastante atento a isso. Várias infecções são assintomáticas, diversos indivíduos, eles possuem anticorpos para o HSV tipo 2, mas eles não têm uma histórico de doença. Então, existem muitas pessoas que tiveram contato com o vírus, permanecem com o vírus no organismo e nunca tiveram nenhum tipo de sintoma, tá? E vão passar a vida inteira sem nenhum tipo de sintoma, pode acontecer. O período de incubação desse vírus, ele ocorre geralmente de 2 a 26, mas tem uma média de 7 dias. O quadro clínico clássico inicia com o aparecimento de pequenas vesículas, como essas que eu mostrei anteriormente, nessas áreas. Elas geralmente apresentam um certo ardor, uma coceira, de 3 a 7 dias depois do contato inicial dessa infecção primária. Essas bolhas geralmente podem estourar aí em torno de 24 a 48 horas depois. Elas formam aí úlceras bastante dolorosas e que tem coceira também. Elas cicatrizam geralmente de 2 a 3 semanas, com ou sem tratamento, tá? Então, a gente tem também imagens de vulvas aí com essas lesões. Aqui tem uma outra também mostrando uma infecção primária. O primeiro episódio da infecção geralmente é assintomático, tá? 75% dos casos é assintomático. Nos outros 25%, a sintomatologia ela é mais severa e dura aproximadamente 2 semanas. E esse indivíduo ele permanece transmitindo a doença, principalmente ali naquele período de mais ou menos 14 dias. Então, nesse período, ele consegue ter maior chance de transmitir a doença para outros indivíduos. O diagnóstico laboratorial, ele pode ser feito visualizando alterações celulares. Esse vírus, ele ocasiona muitas alterações celulares. Então, a gente pode fazer uma coleta daquele local onde tem a lesão ali, que a gente consegue observar, uma lesão clínica, como essa que eu mostrei anteriormente. A gente faz uma cultura a partir dessa coleta e a gente observa esses efeitos citopatológicos, como, por exemplo, o que a gente observa através desse esfregaço de tisane, tá? Ele vai revelar que essas células multinucleadas, que é uma característica específica dessa infecção. Aqui a gente não consegue diferenciar o vírus do HSV do tipo 1 e do tipo 2. Existem exames, como por exemplo o PCR, dá para fazer para diagnosticar, mas a gente usa geralmente a lógica da questão de que o HSV1 geralmente infecta regiões acima da cintura e o HSV do tipo 2 geralmente ocasiona lesões aí na parte abaixo da cintura. E o tratamento geralmente é o mesmo para os dois tipos de vírus. Então, não se tem a necessidade muito grande de fazer um diagnóstico diferencial nesse sentido. Com relação à prevenção, a prevenção ela envolve evitar o contato com as lesões vesiculares, principalmente, tá? Então, se tem lesões na região genital, na região oral, na região anal, evitar esse contato. Recomenda-se também a cesariana, no caso de mulheres com lesões genitais ou culturas virais positivas. O tratamento, o principal fármaco utilizado é o aciclovir, como eu já comentei anteriormente com vocês. Ele é a escolha primária para o herpes genital, tanto o primário quanto o recorrente. Ele reduz a duração das lesões, ele também diminui o grau de eliminação do vírus, então ele vai diminuir a chance desse indivíduo também transmitir para outros indivíduos. Ele vai agir diretamente na DNA polimerase do vírus, no caso do HSV2, então ele não age na DNA polimerase do indivíduo, da célula, do hospedeiro, e isso é interessante também.
ele é bastante seletivo e por isso a toxicidade ela é bastante alta, seletiva é bastante alta, mas não ocasiona grandes efeitos adversos, porque não vai agir em células, outras células do hospedeiro que não estão infectadas por esse vírus. Com relação à prática, Doc, trouxe aqui essas tabelas para vocês verem como que a gente faz a terapia, como é a indicação de terapia. Na infecção primária, a gente tem algumas indicações, na infecção recorrente também, e na terapia supressiva, quando há mais de 6 episódios, por exemplo, no indivíduo por ano, né? Mais de 6 vezes aí que ele teve lesões ativas. Então, nenhum tratamento da infecção primária com fármacos previne as recorrências, mas eles podem ser utilizados aí mesmo no estado latente de uma maneira profilática. Para longo prazo, por exemplo, a Ciclovir, ele diminui as chances de recorrência. Trouxe um macete para a gente lembrar, tá? Herpes, vamos tentar lembrar das letras dessa palavra. O herpes ele é causado pelo vírus, o herpes genital é causado principalmente pelo vírus HSV do tipo 2. O exame clínico é a principal forma da gente diagnosticar, então, lesões aí com características de ter líquido, né, úlceras com líquido purulento dentro e principalmente abaixo da cintura, a gente pode pensar em herpes genital. A recorrência, ela acontece sempre que há uma queda de imunidade nesses indivíduos que possuem a infecção crônica pelo HSV do tipo 2. A prevenção, ela pode ser feita evitando-se o contato com essas úlceras, principalmente. O exame diagnóstico diferencial, ele pode ser interessante ali para a gente fazer um tratamento mais adequado. E com relação aos sintomas, é justamente essa questão das úlceras, tá? E pode ter um ardor relacionado, uma coceira, e a gente pode pensar aí na questão de ser da cintura para baixo, pode ser um herpes genital. Agora, vamos retomar aquela questão lá no nosso início da aula. Eu quero que vocês pausem o vídeo e pensem na resposta. Então, a gente viu aqui, a primeira infecção por herpes geralmente é assintomática. Verdadeiro, tá? A gente viu isso durante a aula. 75% das infecções por herpes geralmente é assintomática. Número 2. Após a infecção, quando em períodos assintomáticos, a transmissão não é possível. Tá falsa essa, tá, Doc? Na verdade, é possível sim. É menor a chance de transmitir, mas ela ainda é possível. E 3, durante a gravidez de mulheres portadoras podem haver consequências por feto. Verdade, tá? Tanto que se indica uma cesariana no caso de lesões aí na mulher, na região genital, e também se ela tá com grandes quantidades de vírus na corrente sanguínea. Outra pergunta para a gente pensar um pouquinho no conteúdo. A latência é um resultado particularmente característico do herpes vírus. E verdade, tá? A gente tem esse período de latência, muitas pessoas podem ficar durante, ter uma infecção primária e passar o resto da vida toda sem nenhuma nova infecção, uma infecção secundária, e existem pessoas que vão ter aí uma recorrência um pouquinho maior. Quando há uma recorrência, por exemplo, de mais de 6 vezes durante o ano, é interessante a gente investigar e fazer, inclusive, um tratamento aí no sentido de evitar novas infecções secundárias. Herpes genital é uma IST que pode ser curada com o uso de medicamentos antivirais. A gente viu que isso não existe, né? Infelizmente, não há ainda cura, é uma doença crônica. Pode ser que o indivíduo permaneça longos períodos sem a reativação, sem a infecção secundária, mas a gente ainda não tem nenhum tratamento efetivo para eliminação do vírus do nosso organismo. Pode ocorrer infecção cruzada com o vírus da herpes simples. Sim, a gente viu, né, que tanto o herpes oral ele pode ser ocasionado pelo vírus do tipo 2 e o herpes genital também pode ser ocasionado aí pelo tipo 1. Então, pode haver, são menores as chances, mas pode haver sim essa infecção cruzada. Quais os principais sintomas da herpes genital? A gente viu durante a aula que é o ardor, o prurido, o formigamento, gânglios inflamados também e as erupções na pele. Esse aqui é o sintoma mais clássico, né? São, então, bolhas cheias de líquido que se rompem, criam na crosta depois e cicatrizam, mas o vírus ele vai migrar para uma raiz nervosa até alojar num gânglio neural, onde ele vai permanecer latente aí durante toda a vida da pessoa até
talvez ocasionar uma nova infecção, uma infecção secundária. Qual a melhor explicação da ação seletiva do SCOV em células infectadas por vírus do herpes simples? Então, vimos também durante a aula que o SCOV tem uma ação justamente na DNA polimerase do vírus, na DNA polimerase viral, e não na DNA polimerase da própria célula. Então, essa ação seletiva é interessante, é uma forma da gente ocasionar efeitos adversos um pouco menores para o indivíduo que está fazendo esse tratamento. Aqui um resumo geral da nossa aula. Então, a gente viu que o herpes genital, o agente etiológico principal é o vírus do herpes simples do tipo 2, e a transmissão acontece principalmente durante o ato sexual. A prevenção, ela consiste em justamente evitar esse contato, principalmente durante o período onde as lesões estão aí aparecendo clinicamente. O tratamento principal é através do ACICOV. O diagnóstico ele pode ser feito aí por várias vertentes. Uma delas é o isolamento do vírus a partir da lesão, pelo crescimento em cultura celular. E aí, na sequência, pode-se fazer um ELISA para diagnosticar o vírus. Também a gente pode fazer um esfregaço de sangue e observar alterações celulares, como, por exemplo, as células multinucleadas gigantes. E também pode ser feito aqui testes sorológicos, principalmente após a infecção primária, né, para diagnosticar que a pessoa já teve contato com esse vírus. Aqui foram as referências utilizadas nessa aula e até a próxima!